E aí, PHDevs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos voltar a falar sobre Data Transforms e vamos aprender sobre uma característica muito importante também, que é a Call Superclass Data Transform. Como vocês sabem, o Pega é feito de classes e essas classes possuem hierarquia, tal qual a gente pode ver aqui a classe REPL Reporting Work é uma classe pai e a sua classe filha é a REPL Reporting Work Reporting, que é essa aqui que eu vou expandir agora. Então, quando a gente criou dois data transforms aqui, por exemplo, o PY Setfield Defaults, a gente consegue perceber aqui essa checkbox marcada Call Superclass Data Transform. E o que isso significa? Significa que quando eu for executar essa regra daqui, nessa classe Reporting, eu devo verificar se existe uma regra com o mesmo nome em uma classe superior na hierarquia. Isso quer dizer que quando o algoritmo do Pega identificar que existe uma classe com esse mesmo nome, PY Setfield Defaults, por exemplo, essa regra também será executada na classe superior. Isso ocorre sempre que essa checkbox aqui estiver marcada. De maneira mais simples para a gente entender, eu tenho duas classes aqui, a classe pai REPL Reporting Work e a classe filha REPL Reporting Work Reporting. E ambas têm uma regra, né, que é a PY Setfield Defaults. Ambas têm esse mesmo data transform, o mesmo nome, idêntico. Então, como é que o algoritmo do Pega ele executa no momento em que ele identifica que aqui essa flag lá, essa checkbox do call superclass está marcada? Ele vai fazer da seguinte maneira: ele vai chegar nessa regra, vai verificar que a checkbox está marcada e aí ele vai verificar na classe superior se existe uma regra com o mesmo nome. Se existir, ele vai executar essa regra primeiro e depois ele vai voltar para cá e executar a regra da classe filha. Vamos ver isso de maneira bem simples aqui, de maneira prática, funcionando. Eu vou criar uma propriedade na classe pai, que é a Reporting Work. Vamos vir aqui, Data Model, Property. E vou chamar essa property de teste superclass. Vai ser um texto mesmo, vamos salvar. E agora nós vamos criar um data transform PY Setfield Defaults, ou seja, exatamente o mesmo nome para a classe pai também. Vamos vir aqui com o botão direito, Create Data Model, Data Transform, PY Setfield Defaults. Então, nesse momento, a gente tem duas regras aqui com o mesmo nome. O PY Setfield Defaults da classe filha e o PY Setfield Defaults da classe pai, que é essa que eu estou criando agora. E aí, na classe pai, a gente vai pegar essa propriedade aqui, teste superclass, e vamos atribuir um nome aqui, classe pai. E vamos salvar. E aí, vamos criar um case e verificar esse comportamento aqui, que eu acabei de explicar. Vamos abrir o portal. Criar um case aqui de reporting.
quando o case for criado, automaticamente o PySetFieldDefault vai ser executado na classe filha, que é a classe reporting, e, consequentemente, por aquela flag estar marcada, a flag do call superclass, o PySetFieldDefault da classe Py também será executado. E aí, quando a gente vem aqui na clipboard e abre a PyWorkpage desse case, vamos procurar aqui aquela propriedade. E a gente percebe aqui que está escrito classe Py. Quando a gente abre aqui a classe Reporting e abre o Data Transform PySetFieldDefault, a gente vê que o call superclass está marcado. E aí o que aconteceu foi o seguinte: como essa flag aqui está marcada, né, o pega ele identifica a regra PySetFieldDefault para a classe filha, e aí, como aqui a checkbox foi marcada, como eu falei, ele vai para a classe Py, identifica esse mesmo nome de regra e executa essa regra na classe Py. Após executar essa regra na classe Py, retorna para a classe filha e também executa essa mesma regra na classe filha. Porém, aqui a gente só fez a atribuição da teste superclass na classe Py. Agora vamos ver como atribuir essa mesma propriedade na classe filha e ver qual vai ser o comportamento. Eu vou fazer uma nova atribuição. Essa propriedade aqui, eu vou atribuir ela na classe filha, que é a classe reporting. Vamos colocar aqui, teste superclass, vai receber um novo texto agora, que se chama classe filha. Vou salvar, e o que vai acontecer é o seguinte: mais uma vez o algoritmo do pega vai executar, primeiro vai identificar essa regra na classe filha, vai verificar que é call superclass, e aí vai chamar essa mesma regra na classe Py, que é esta daqui. Vai executar esta regra, portanto, essa propriedade vai receber o valor classe Py, porém, ela vai voltar a executar a regra aqui da classe filha. E aí, o novo valor de teste superclass vai ser classe filha. Vou criar um novo case aqui e a gente vai ver isso funcionando perfeitamente. Vou vir aqui, Reporting, criar. E aí vamos consultar a clipboard novamente. PyWorkpage, que é a página que guarda as informações do case, né? E aí a gente consegue ver o nome aqui, classe filha, para essa propriedade. Então, resumindo, essa característica aqui do call superclass, ela é muito boa quando a gente quer reaproveitar informações, como por exemplo a gente tem esse data transform aqui, que ele pode fazer diversas atribuições na classe Py, e aí a classe filha pode apenas especializar determinado comportamento. Ou seja, eu posso usar o mesmo data transform, o mesmo nome, porém fazendo um novo comportamento aqui na classe filha. E aí é como se fosse um complemento. Enquanto a classe Py pode ter um comportamento, setando algumas propriedades, a classe filha também pode setar algumas outras propriedades, herdando assim um comportamento da classe Py também. E essa é uma das mágicas aí da herança dentro do Pega, né? Então é bem interessante essa característica aqui do call superclass.